Oi, tudo bom? Meu nome é Renata e eu vou te contar 6 relatos de Ouija hoje. Quem enviou o relato traz uma introdução pra gente sobre o tabuleiro. O tabuleiro Ouija é vendido como um simples jogo de tabuleiro, um objeto curioso e inofensivo. Mas, ao longo dos séculos, ele acumulou histórias perturbadoras. Relatos de pessoas comuns, gente que não buscava nada além de diversão e acabou recebendo respostas que não queriam ouvir. Hoje, você vai conhecer 6 relatos sobrenaturais ligados ao tabuleiro Ouija. E depois de ouvir o último, talvez você nunca mais encare esse jogo da mesma forma. Contexto histórico. Registro de práticas semelhantes ao Ouija existe desde 1100 anos depois de Cristo, com documentos históricos vindos da China, onde métodos de comunicação espiritual já eram utilizados. Séculos depois, em 1890, o tabuleiro ganhou popularidade no Ocidente, por volta de 1920. Foi transformado em um jogo comercial, vendido para qualquer pessoa, como se fosse apenas mais um passatempo. O problema é que ninguém explicou exatamente quem responde do outro lado. Relato 1. A voz. A história de Steve começa de forma simples. Ele e seus amigos encontraram um tabuleiro, Ouija, jogado no lixo. Parecia velho, empoeirado, mas ainda funcional. O tabuleiro estava em espanhol e apenas Steve compreendia a língua. Durante o jogo, ele traduzia as respostas normalmente, até que, em uma das perguntas, o cursor parou. Steve empalideceu. Ele leu a mensagem, mas não teve coragem de repeti-la em voz alta. Sem explicar nada, ele se levantou e se recusou a continuar jogando. Naquela mesma noite, Steve começou a ouvir vozes. Elas perguntavam por que ele havia parado e dizia coisas que ninguém mais sabia sobre ele. Às 3 da madrugada, Steve acordou, com as mãos pressionadas contra a parede. À sua frente, uma sombra começou a se formar, lembrando um tabuleiro Ouija. E no centro da sombra, uma frase surgiu. Por que você está me machucando? Depois disso, Steve nunca mais jogou Ouija. E até hoje se recusa a contar o que leu naquela noite. Bom relato. Vamos para o segundo relato. Peça e receberá. Amy nunca quis jogar, mas acabou convencida pela amiga Stacy, que havia comprado um tabuleiro recentemente. Amy foi a primeira a fazer uma pergunta. Ela perguntou se havia alguém ali e pediu que se manifestasse. Nada aconteceu. As duas riram, desacreditaram e jogaram o tabuleiro no lixo. Mas naquela noite, às 3h25 da madrugada, Stacy acordou com a sensação de estar sendo observada. Quem nunca, né? Ao lado da cama. Uma figura começou a se aproximar lentamente. Amy acordou desesperada e começou a gritar para que aquilo fosse embora. Os gritos acordaram a mãe, que correu até o quarto. No dia seguinte, um padre foi chamado para benzer o local. Só então as coisas se acalmaram. O Ouija não é brincadeira, né? Então tem que tomar cuidado. Relato 3.
O Ouija cria asas. Existe um relato antigo que diz: mente vazia é oficina do diabo. Alguns rapazes australianos descobriram isso da pior maneira. Após brincarem com o tabuleiro Ouija, nada de estranho aconteceu de imediato. Mas, dias depois, um deles passou a acordar sempre às 3h15 da madrugada. Sempre às 3, né? Com a sensação clara de estar sendo observado. Sombras começaram a aparecer nas paredes. E a cada noite elas cresciam. Até que certa madrugada ele acordou com um cachorro chorando de medo. Quando se levantou, viu que a sombra havia se transformado em uma criatura enorme, com asas gigantes. A criatura o perseguia pela casa. Desde então, ele nunca mais conseguiu dormir em paz. Relato 4. O rosto da meia-noite. Nick tinha apenas 8 anos quando brincava com um tabuleiro Ouija. Nada de estranho havia acontecido. Em uma noite específica, à meia-noite em ponto, ninguém acordou com um calafrio inexplicável. Nick acordou com um calafrio inexplicável. Quando abriu os olhos, viu um rosto flutuando acima de sua cabeça. E não era um rosto comum. A pele parecia esticada de forma errada, colocada sobre um crânio com chifres e sem olhos. O rosto sorriu para Nick, um sorriso satisfeito, como se estivesse orgulhoso. Assustado, Nick percebeu que todos os relógios da casa haviam parado exatamente à meia-noite. Relato de número 5. O aviso. Em 1977, Madge e Jaime, duas irmãs de 12 anos... tá Jaime aqui, mas falou que eram irmãs, né? Então não entendi. Descobriram um tabuleiro Ouija. Elas começaram a jogar todas as noites, sempre quando os pais saíam da casa. No início, apenas pequenos acontecimentos estranhos. Torneiras se abriam sozinhas, ruído sem explicação. Até que certa noite, após uma sessão aparentemente comum, as meninas foram para o quarto conversar. De repente, Jaime ficou pálida. Seus olhos ficaram vidrados, vazios. Ela se levantou lentamente e, com uma voz que não parecia ser a dela, disse: "Parem de falar o que estão falando. Parem de fazer o que estão fazendo." Logo depois, Jaime voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ela deve ter sido possuída, né? Vamos para o relato de número 6. Paternidade. Angeli havia perdido o pai recentemente e não conseguia lidar com o luto. Buscando algum tipo de conforto, decidiu comprar um tabuleiro Ouija. Antes mesmo do tabuleiro chegar, Angeli visitou um centro espírita. Lá recebeu uma mensagem perturbadora de seu pai, alertando para que ela não tentasse contato por aquele meio. Mesmo assim, ela ignorou o aviso. Após o tabuleiro chegar, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Barulhos, objetos se movendo, sensação constante de presença. Ainda assim, Angeli continuou jogando, até receber uma última mensagem, que a fez nunca mais tocar no tabuleiro. E ela não colocou qual foi a mensagem que ela recebeu, que ela não fez ela nunca mais tocar no tabuleiro. A gente vai ficar sem saber. Esses são 6 relatos ligados à tábua Ouija, ou tabuleiro Ouija.
Histórias de curiosidades, de avisos ignorados e de consequências. Coincidência? Sugestão da mente? Ou algo que jamais deveria ser chamado? Gente, os nossos 6 relatos terminam aqui. Deixe no comentário qual vocês gostaram mais, tá? E pode deixar no comentário também que tipo de relato vocês querem ver aqui no canal, além do normal. E se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, me segue nas outras redes sociais que também está aqui na descrição e me mande seu e-mail também com o seu relato que eu vou adorar ler. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo relato. Tchau, tchau!